Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos dar dicas de método e ferramentas para te ajudar aí na sua gestão das suas tarefas, que é muito importante para que você realize os seus objetivos, tá certo? O método ele sempre ajuda a gente a obter melhores resultados e eu vou te apresentar tanto um método quanto ferramentas para que você possa utilizar aí rapidamente no nosso papo de empreender. Então fica ligado que rola aquele desafio onde você vai poder já praticar algo de forma imediata já logo em seguida depois do vídeo. Vamos lá então, olha só. O contexto de hoje é o seguinte, né? Se você perde muito tempo nas suas tarefas é porque alguma coisa está errada, né? Você não realiza o que precisa, você não realiza o que deve fazer, alguma coisa deve estar errada. Eu sempre coloco isso para você. Comece a analisar todo o contexto, comece a analisar toda a situação para que você possa você mesmo ter as suas respostas, a ter as suas soluções, a buscar um caminho melhor do que você está fazendo. Se você não está cumprindo os prazos, alguma coisa está errada. Então, tudo acaba sendo entregue em cima da hora, pior ainda, porque você muitas vezes acaba entregando com má qualidade, né? Às vezes acaba não saindo do jeito que você gostaria, do jeito que o cliente merece muitas vezes, e em alguns casos você vai até que fazer algum retrabalho. Isso gera custos a mais. Isso a gente chama de desperdício. E aí o que acontece? A sua produtividade é baixa, não adianta nada estar muito ocupado, estar atarefado, cheio de coisas, só que você não está entregando o que você precisa. Então você tem que ficar ligado nessas coisas. O seu dia ele tem que ser mais produtivo, você tem que entregar mais com menos recursos. Um dos recursos que você tem que tomar conta é o seu tempo. Outros são as matérias-primas, outros são os equipamentos que você tem. Então você tem que analisar esse contexto, né? Mais produtividade significa entregar mais com menos recursos, tá ok? Então essa é uma dica muito importante dentro desse nosso tema aqui. Olha só, se você não olhar essas questões, o que vai acontecer? Cada vez mais vai ficar ruim para você. Você cada vez mais vai ter atividades, cada vez vai ter mais situações para você poder entregar. E aí isso acaba complicando, porque você não vai dar conta de tudo isso. E aí fica nessa correria, fica nessa situação de desespero muitas vezes, situação de urgência. E quando você está nesse formato, você está pagando mais caro por tudo que você está fazendo. Então você tem que ficar de olho nisso, você tem que levantar todas essas questões para você poder melhorar. Olha só, o que acontece quando isso, né, se estabelece? É porque você não tem método. Né? Método é o passo a passo para você executar tal atividade, ou tal etapa, ou tal situação dentro do seu trabalho. Muitas vezes, né, você precisa parar para você poder executar melhor esse método, entender melhor esse método, para você definir claramente isso, inclusive poder treinar melhor as pessoas. Outra coisa que acontece muitas vezes é a questão de falta de prioridade. Quando a gente não tem prioridade, a gente fica fazendo tudo ao mesmo tempo, e as coisas aí não acontecem da melhor forma, as coisas não acontecem da situação que precisa acontecer, que é de maior produtividade. Lembrando que ocupado é muito diferente de produtivo. Eu posso estar ocupado, mas posso estar fazendo coisas que não tem nada a ver com os meus resultados. E aí isso vai impactar fortemente dentro do contexto dos seus resultados, das suas metas e daquilo que você precisa fazer como empresa. Tá bom? Isso tanto faz para quem está começando, para quem pensa em começar, para quem já está há um tempo aí dentro do dia a dia. Olha só, para você melhorar toda essa situação, você vai precisar desenvolver melhor os seus processos, você vai precisar estabelecer melhor os seus métodos, o passo a passo de execução. E muitas vezes a gente vai precisar de ferramentas para poder agilizar todo esse processo. E aí não são ferramentas rebuscadas, não são ferramentas ultra avançadas, não. A gente está falando de ferramentas simples. Lembra que os nossos conteúdos aqui é para facilitar a sua vida, é para facilitar seu dia a dia. Então a gente traz aqui o melhor e o mais fácil para você poder implementar o quanto antes dentro do seu dia a dia. Tá certo? As ferramentas, os métodos, os processos, eles servem para acelerar toda essa questão. E é isso que você tem que entender. Você tem que pensar de forma estratégica. O que eu posso fazer de melhor no meu dia a dia para acelerar tudo isso? Tá certo? E sim, nós precisamos utilizar, nós precisamos colocar isso dentro do nosso dia a dia para facilitar a nossa vida, para que a gente consiga tomar outras decisões, para que a gente consiga fazer outras coisas. Tá certo? Então é importantíssimo você se ligar nisso, você se conectar com isso, com essas ferramentas. A gente tem diversos vídeos aqui falando sobre metodologias, agilidade, situações melhores para impactar no seu dia a dia. Então se conecta com esses vídeos que vai te ajudar muito. Não adianta nada ter um monte de atividades e não saber por onde começar, não saber o que precisa ser feito, tá certo? Então a gente tem uma metodologia que se chama Kanban, onde você estabelece tudo aquilo que você precisa fazer do seu lado esquerdo, aí onde estão as ideias, onde estão os projetos, você vai colocar tudo que você precisa desenvolver como objetivo seu no seu dia a dia, tá certo? E aí você vai determinar qual que é a prioridade desses objetivos. E aí você vai dizer que no primeiro projeto você vai executar
aquelas atividades, tá certo? Vou pegar aqui um exemplo só para facilitar a nossa vida e você entender um pouco melhor. Então vamos imaginar que aqui seja o seu projeto número 1, tá certo? Então aqui vai ter 1.1, certo? Aqui vai ser 1.2, 1.3, 1.4, não precisa estar na sequência, tá certo? Eu só estou colocando aqui para você, pode ser A, B, C, D, o que for melhor para você. E aí aqui significa que você tem que fazer, tá certo? Aí que você tem que fazer. Aí quando você começar a fazer você vai puxar esse post-it para fazendo. Tá em inglês aí, né? Ideia, to do, doing, done, que é você fazer, fazendo e feito, tá bom? Só para facilitar aí a tua compreensão. E aí quando você estiver fazendo, aquela semana, você terminou, e aí o que vai acontecer? Você vai colocar aqui como feito, como executado, como concluído, tá certo? Olha só que facilidade que nos ajuda, né, a entender o que está sendo feito. E olha só, além disso, se você treinar bem as pessoas, o que vai acontecer? Todo mundo vai saber o que você está fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo, e aí se torna algo muito mais claro para a realização das coisas, tá bom? Isso também pode ser feito de forma digital, mas eu recomendo que você comece de forma física inicialmente. Comece na parede, colocando lá os post-its, e aí quando você tiver já habilitado, quando você tiver com competência para fazer isso, daí você utiliza os softwares e os aplicativos que já existem. Um dos aplicativos que eu uso bastante, vou colocar 2 para vocês aqui, é o Trello, que é a mesma lógica que eu mandei lá para vocês, tá certo? Ele tem as telinhas onde você vai arrastando, você vai digitando, você vai colocando, você vai concluindo, e aí é legal, porque você pode trabalhar com pessoas remoto, né? Pessoas que estão à distância também. Então essa é a lógica de trabalhar com os softwares, com os aplicativos. Quando você está presencialmente, é melhor utilizar o gestão à vista, porque facilita totalmente a compreensão e o entendimento das coisas, tá bom? Outro software que eu uso bastante é o Asana, ou Asana, como, né, vocês preferirem. Você tem a mesma lógica, a lógica do Kanban, onde você coloca lá o que precisa ser feito, o que precisa, né, o que está sendo feito e o que foi concluído, tá bom? A mesma lógica. Eu queria colocar aqui mais uma dica que não tem nada a ver com esses 2 softwares, é um pouco diferente, mas é a questão de gestão do e-mail, né? A gestão de mensagens, melhor dizendo. A mensagem lá no e-mail ela é muito complicada, porque ela não junta os assuntos. Ela complica, então muitas vezes aquele e-mail gigante você não consegue entender. Né? O Slack não, o Slack ele consegue dividir por canais e você vai conversando dentro daqueles canais. Aqueles canais é um assunto, pode ser um cliente, pode ser um projeto, muitas vezes você vai colocando todas as informações que está acontecendo, é mais para você se comunicar. Ele é em substituição ao e-mail, então ajuda muito também essa ferramenta na sua gestão de tarefas. Então são coisas diferentes, um é para você verificar o andamento do projeto e o outro, né, nesse caso aqui a gente está falando do Slack, é um gerenciamento da comunicação. Então dicas bem legais, entra nesses 2 itens, eles são inteiramente gratuitos até uma determinada parte, mas até você alcançar o limite de ser pago, acredito que dê para você fazer muita coisa. E para finalizar, aquela questão do se liga nessa ideia, que é muito legal, que a gente coloca aqui, é um pensamento, é uma ideia, é uma frase de efeito para te alavancar cada vez mais aí durante essa semana para você entender melhor esse assunto que a gente está falando. Processos e ferramentas aceleram os resultados, portanto, use-os. Use-os, é muito importante usar. Use essas questões tudo, porque isso facilita a nossa vida, isso vai te dar, né, muito mais resultado. Lembra que ocupado é uma coisa, trabalhar com inteligência é outra. Nós, gestores, temos que trabalhar cada vez mais com inteligência, ok? Tem mais conteúdo aqui para você, é só você acessar os links, tem um workshop inteiramente gratuito de como você começar a empreender, tem um e-book de gestão do tempo que vai te ajudar muito fortemente a entender como é que você tem que organizar seu tempo, e eu quero te conhecer, deixa aqui a sua mensagem, deixa aqui o seu recado, deixa aqui a sua dúvida, que a gente vai te responder o quanto antes, tá ok? Queria agradecer mais uma vez, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima!